levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e pondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando: não entres na aldeia. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Essa noite eu quero trazer essa palavra para nossas vidas, uma palavra bem conhecida, uma palavra bem pregada, onde nos relata sobre esse cego. Esse cego, ele estava ali em Betsaida, e levaram esse cego até Jesus. E levando esse cego até Jesus, a palavra fala que Jesus pega esse cego pela mão e leva para fora da aldeia. Essa palavra, ela mexeu muito comigo, porque Jesus, ele poderia curar aquele cego aonde ele estava. Jesus podia curar aquele cego no mesmo lugar que ele estava, e ali Jesus poderia fazer esse grande milagre na vida daquele homem. Mas Jesus, ele pega aquele cego pelas mãos e ele leva para fora da aldeia, para que viesse curar aquele cego. E eu paro para meditar nisso, que tem ambientes e companhias que é necessário Jesus tirar a gente de certo ambiente, de certas companhias, de certos locais, para vir acontecer um milagre ou algo na nossa vida. Eu entendo que Jesus, ele é poderoso, ele poderia curar aquele cego aonde estava. Mas a gente conhece a palavra. Betsaida era uma cidade, como fala em Mateus 11, versículo 20 e 21, que Jesus diz assim: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele opera numerosos milagres, pelo fato de não ter arrependido. Aí a palavra diz no 21: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em ti e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que ela se teria arrependido, com pano de saco e cinza. Então a gente vê que aquele homem, ele estava num ambiente de pessoas incrédulas. Aquele homem estava em Betsaida, onde Jesus fala em Mateus 11, que ali havia muitos milagres, ali havia muitos sinais. Jesus operava grandes milagres naquele lugar, e aquele homem, ele estava lá dentro daquele ambiente. Aquele homem, ele estava ali naquela aldeia, mas Jesus, é necessário tirar aquele homem daquela aldeia, para que Jesus viesse operar um milagre na vida daquele homem. Porque tem ambientes que não é para nós estar, e tem companhia que não é para nós estar junto. E Jesus, ele tira aquele homem, e a palavra diz que Jesus, ele cura aquele homem. O interessante é que quando Jesus cura, Jesus fala: olha, não volte para onde você estava, e vai para sua casa e não volte para lá. Sabe por quê, meu amado? Eu entendi isso. Tem ambiente que Jesus vai te tirar, vai fazer na sua vida e vai dizer: ó, não volte para aquele ambiente, não volte para aquela companhia, porque nós conhecemos a palavra e sabemos que Jesus teve pessoas que Jesus curou naquele lugar que estava. Teve pessoas que encontrou com Jesus e ali mesmo Jesus operou o milagre. Mas tem outros que Jesus foi necessário tirar para que o milagre acontecesse. E olhei como Jesus fez
na vida desse homem. E eu meditei na minha vida e olhei para a minha vida quando Jesus me encontrou. Jesus foi removendo muitas amizades, Jesus foi me tirando de vários lugares, e Jesus ele vai nos direcionando, e a gente vai ver que hoje na caminhada a gente vai ver que aquele monte de amizade hoje já não existe comigo. A gente vai ver que ambientes onde eu frequentava, Jesus tirou, hoje já não faz parte. Porque Jesus, quando Ele nos tira, Ele nos cura, e essa cura, muitas vezes, como aqui, Jesus tocou 2 vezes nos olhos desse homem. Jesus podia tocar e curar, mas é um processo. Na nossa vida, é um processo. Jesus nos tirou do ambiente, curou, e Jesus, Ele continua nos curando todos os dias na nossa vida. E nos tirando todo dia de ambientes e de companhias que não agradam a Jesus. Então eu entendi que, olhando para a minha vida, Jesus poderia passar no olho dele e já enxergar, não, mas Jesus tocou 2 vezes, eu entendi, Jesus, eu estou nesse processo de cura. O Senhor já curou algumas coisas, mas o Senhor continua curando. O Senhor tocou uma vez, mas o Senhor tocou de novo, para que essa cura continue acontecendo na minha e na sua vida. Aleluia, Deus. Então é sobre isso. E eu andei na palavra do Senhor, e eu parei para meditar e fui andando, e eu fui lembrando, e Jesus me levando, aonde Jesus também Ele me levou para meditar em Gênesis 12, versículo 1 e 2, onde diz: ora, diz o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa, do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome. Então tem coisas que Deus faz que muitas vezes a gente não entende. Quando Ele fala para Abraão, Ele fala, ó, sai do meio da sua parentela. Deus podia abençoar Abraão lá? Poderia. Deus é Deus, Ele poderia. Mas Deus tinha um propósito na vida daquele homem. E Deus não falou para ele, vai para tal terra, que lá vai ser assim. Ele falou, vai para onde? Ele deu ouvido à voz de Deus. Ele saiu do meio do meio da sua terra, uma terra de idolatria, uma terra onde vivia no pecado, e Deus falou, sai do meio. Porque tem momentos que a gente verdadeiramente tem que sair. Tem momentos que verdadeiramente Deus pegou na mão, Jesus pegou na mão desse homem e levou, mas tem hora que Deus vai dizer, olha, sai, dê um passo e sai desse ambiente, porque eu quero fazer algo na sua vida, não nesse ambiente, mas naquele ambiente. E a gente vê a palavra falando sobre isso. Selecionar lugares, companhias, que tem companhias também que nos levam para o buraco, tem companhias também que nos atrasa, tem companhias também que parece que é tão assim ruim, maligno, que anda, que muitas vezes está com a gente, que a gente vê que não anda, a gente só está, e a gente tem que parar, olhar, por que isso está dando errado? Por que eu ando com fulano? Por que eu estou com fulano? E quando eu estou com fulano, tudo tem que andar ao contrário, tudo tem que dar errado. Então a gente, Deus, muitas vezes nos fala, olha, sai, afasta, muda, para que algo aconteça na sua vida. A gente vê a distância de Marcos para Gênesis, o Deus é o mesmo. Lá Ele falou para Abraão, sai da sua parentela, sai do seu povo e vai para onde eu te enviei, para onde eu te mandei. A palavra diz que ele saiu e foi. Então ele foi porque houve a palavra para que ele saísse. E a palavra do Senhor, a gente vai ver que Jesus, quando nós damos ouvido o que Jesus nos direciona, nós não vamos se decepcionar, porque vai dar certo. Mas quando a gente vai ao contrário daquilo que Deus manda, certamente a gente quebra a cara.
certamente a gente lá na frente vai ter as consequências. E muitas vezes a gente não fala sobre daquilo, porque aconteceu isso, o que deu errado? Deu errado que nós não estamos ouvindo o que Deus tem nos direcionado. Deus é tão maravilhoso, irmão. Tem ver que Deus está nos empurrando para que a gente saia daquilo ali, e Deus está mandando sinal, Deus está mandando pessoas, mas muitas vezes a gente estamos teimosos. Estamos teimosos e não estamos dando ouvido àquilo que Deus tem nos ordenado. E a gente anda na palavra e a gente medita sobre isso. Eu fui meditando de Abraão, fui para quem? Eu fui para Jonas. Jonas, quando o Senhor falou, vai Jonas, Nínive, ele pagou para ir ao contrário daquilo que Deus ordenou. E a gente vê que não foi muito bom. Ele ia ao contrário que Deus ordenou. Porque quando ele foi ao contrário, a palavra de Jonas, capítulo 1, versículo 4, a palavra diz, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então olha a diferença de Abraão, que Deus ordenou e ele saiu, deu ouvido para Jonas, que foi ao contrário. Jonas, ele desceu, a palavra de que ele foi dormir, mas a tempestade veio, mas ninguém no barco dos outros, por causa da desobediência de Jonas, porque o Senhor deu uma voz, mandou ele ir. Mas o interessante, irmão, que Jonas, no versículo 11, 12, eles perguntam para Jonas o porquê estava acontecendo aquilo. Jonas vai falar, olha, se você jogar para fora do barco, tudo isso vai passar, Deus vai acalmar a tempestade. Olha como Jonas, ele sabia o porquê estava acontecendo, o porquê estava a tempestade, o porquê tudo estava acontecendo. Muitas vezes a gente sabe por que nós estamos quebrando a cara, muitas vezes nós sabemos por que estamos na tempestade, muitas vezes nós sabemos por que está acontecendo, mas nós estamos como Jonas, não quer se consertar. E Jonas foi jogado, e a gente conhece a palavra, e Jonas teve que passar no ventre, e Jonas ele passou pelo momento, e lá no ventre Jonas, ele vai orar, pedir. Então assim é nós, muitas vezes não estamos ouvindo a palavra de Deus, muitas vezes não queremos escutar a voz de Deus. Jesus está pegando pela mão, Jesus está tirando do ambiente, Jesus está mudando as amizades, mas nós estamos voltando às amizades, nós estamos voltando ao ambiente, e nós estamos voltando a nossa vida tudo de novo, e tudo dando errado de novo, e nós não damos ouvido à voz de Deus. Então a gente olha e medita na palavra de Deus, que Deus ele não muda a sua maneira de trabalhar, Deus ele não muda o que ele é. Muitas vezes a gente que não dá ouvido o que a palavra fala de Gênesis, Apocalipse, e ela está nos direcionando, ela está nos respaldando, e ela está nos ensinando, e a gente não dá ouvido, porque a palavra ela nos ensina com quem a gente caminhar, com quem a gente está, qual amizade nós ter, como nós falar, como nós se vestir, como nós se comportar. A palavra nos ensina. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 15, 33, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Então a palavra ela nos ensina, ela nos dá respaldo. O que eu falei? Ambientes e companhias. Ambientes e companhias. Que muitas vezes Deus quer nos tirar, Deus quer nos afastar, mas nós estamos teimando e não dando ouvido à voz de Deus. A voz de Deus. Olha o que a palavra diz.
Não se engane, as más companhias. Quando se perde por causa de mal companhia? Quando se perde por causa de ambientes que não condiz com aquilo que nós vivemos, que é a palavra de Deus? Quantos ambientes que não condiz com aquilo que nós temos que viver e nós muitas vezes estamos lá? As pessoas nos direcionando ao contrário daquilo que nós cremos, mas nós estamos lá. Sabe por quê? É mais fácil um amigo seu, um colega seu, te levar para o errado do que você trazer ele para o certo. Isso é verdade. Mas se a gente ouvir a palavra de Deus e andar conforme a palavra de Deus, nós vamos aprender com quem andar, qual ambiente estar e como viver, porque a palavra nos ensina isso. A palavra nos ensina isso. Então Jesus, quando ele entra em Betsaida, Jesus ele vai falar: olha, muitos milagres aconteceu. Quando Jesus entra, a palavra vai dizer, olha o que a palavra diz, Mateus 11, versículo 20 ao 22. Passou então Jesus a falar as cidades nas quais ele opera numerosos milagres, pelo fato não se ter arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque sem Tiro em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizesse, a muitos que ela se teria arrependido. Aleluia, glória a Deus. Com pano de saco e cinza. Então Jesus estava falando, ó, uma cidade incrédula, uma cidade que tinha milagre, uma cidade que tinha cura, uma cidade que tinha... Mas Jesus ele entrou lá e tirou um. Jesus tirou um e fala para esse um: não volte para lá, porque é um povo incrédulo, é um povo que não crê, é um povo que não acredita, é um povo que não dá crédito. Então a gente vê que não é companhia, não é companhia para nós, não é lugar, não é ambiente para que a gente possa estar. Amigo, ambiente que não nos leva a Cristo, não é ambiente para mim estar. Diálogos que não me levam a Cristo, não é diálogo para mim ter para mim. Não é. Se eu estou na roda, se eu estou num ambiente que envergonha o meu Cristo, não santifica o meu Cristo, não é ambiente para mim estar. Então Jesus ele fala: olha, pega pela mão, vem cá. Acredito em Jesus com tanto amor, falando que aquele homem acredita em Jesus. Pega naquele homem, vem cá. Aí não é lugar para você não. Eu acredito, não está escrito, mas acredito. Jesus, com aquele amor, do jeito que Jesus era, tão amoroso, Jesus era tão cuidadoso. Eu acredito, Jesus, meu filho, vem cá. Você foi curado, não volta para o mesmo lugar que você estava, não. Nós não devemos, irmão, retroceder. Nós não devemos retroceder. Falar com todo mundo, cumprimentar todo mundo, mas não fazer parte da mesa de todo mundo. Aleluia. Não compartilhar com todo mundo. Glória a Deus. Não é porque nós viramos cristãos, eu não falo com o vizinho, eu não falo com a minha rua, eu não vou ao almoço. Não é sobre isso. Eu estou falando é sobre fazer parte daquilo que eles vivem, estar naquilo que eles não é isso, não é fazer parte da vida deles, como não. Tudo bem? Com todo mundo tudo bem, mas não você dizer assim: olha, o irmão é da igreja, mas está xingando conforme ele fazendo. Não, nós não fazemos parte disso. Quando Jesus nos tira, a gente vai ver que até os amigos que eram do mundo eram de mentira, porque eles automaticamente eles afastam. Comigo foi assim. Não perdi amizade com nenhum. Quando eu vejo, abraço, converso, mas aquele vínculo
automaticamente acaba. Acaba. Porque Jesus falou um dia para mim: não volte para lá. Não volte para lá. Não faça mais parte daquilo. Porque de lá nós veio. De lá Jesus nos tirou. Interessante que lá dentro, Jesus não fez aquele homem enxergar. Jesus teve que tirar para que ele possa enxergar. Então tem mesas, tem lugares que enquanto a gente estiver ali, nós estamos cegos. Mas quando Jesus tira, nós enxergamos que aquilo ali nós não podemos fazer parte. Nós não podemos fazer parte. E serve para mim, e serve para você, e serve para nós, um aprendizado. Jesus não botou aquele homem para enxergar lá dentro. Jesus tira para que ele possa enxergar. Então, meu amado, essa é a palavra de libertação, de cura para a nossa vida. É sair de ambientes, é sair de companhias que nos levam ao contrário, que nos levam ao contrário daquilo que nos ensina a palavra de Deus. Às vezes você sabia que nós somos cegos e nós não recebemos certas curas, sabe por quê? Porque nós estamos em ambiente que não tem agradado a Deus. Até a porta, deixa eu falar algo muito sério, até a porta da nossa casa não pode se abrir para todo mundo. Até a mesa da sua casa que você tem para a sua família, não é todo mundo que deve fazer parte do seu dia a dia, não é todo mundo. Você não pode compartilhar a sua vida com todo mundo. Não podemos, porque Jesus já nos tirou, Jesus já nos chamou. Se nós for lá, se não for para trazer nem vai. Porque a gente não pode ir e fazer parte daquilo que a gente já fez. Então nessa noite que nós aprendemos o que Jesus diz: não volte para lá, não vai para lá, vai para sua casa, segue um novo destino, segue um novo caminho, porque para trás você não pode retroceder. Então nessa noite a mensagem é: não retroceda, siga para onde Jesus te direcionou, em nome de Jesus, amém? Então essa é a mensagem dessa noite, uma mensagem rápida, mas uma mensagem de poder para mim, para a sua vida. Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde. Eu agradeço pela rica oportunidade, em nome de Jesus.